Olá, pessoal. Hoje eu vou conversar com a Dalice Flávia Duarte de Medeiros, ela que está aprovada no concurso da Controladoria Geral do Distrito Federal para o cargo de auditor de controle interno para a área de finanças e controle. Dalice, eu quero agradecer a sua disponibilidade dessa entrevista para falar um pouquinho sobre sua jornada até essa aprovação. Parabéns pela conquista. Para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se importar a sua idade, qual a sua formação. Meu nome é Adalice, eu sou formada em Engenharia Civil, sou de João Pessoa, Paraíba e tenho 32 anos. Uhum. E, Adalice, quando você fez a sua faculdade, engenharia civil, né, pensando em fazer concurso público, acho que é um curso voltado para quem quer mais a iniciativa privada, né? Foi o seu caso, ou já foi pensando desde sempre em concurso público? Não, eu sempre tive muita referência de concurseiros e servidores públicos na minha família, então sempre foi uma opção para mim entrar na carreira pública. Quando eu fiz engenharia civil, eu sempre pensei em fazer concurso de perita, alguma coisa assim. Por isso que, no começo, eu estudava para concurso de perícia e tudo, e acabei enveredando, inclusive, para a área policial. Eu fiz vários concursos da área policial e depois que eu migrei para a área de controle. Você comentou no começo, né? Quando foi esse começo? Quando que você deu esse pontapé inicial que você considera que se tornou de fato uma concurseira? Então, logo depois que eu me formei, eu entrei no mestrado, né? Eu queria no começo também seguir carreira acadêmica, foi o que acabou acontecendo. Só que quando eu comecei a fazer o mestrado, eu vi que eu não tinha muitas possibilidades de crescimento profissional. Então, eu saí do mestrado e comecei já a estudar para concurso público, isso lá pelo ano de 2019. Então, você foi o pré-pandemia, né? Começou em 2019. Eu vi que muita gente começou muito empolgada em 2019, no início de 2020, e em março de 2020 veio a pandemia. Muitos souberam aproveitar esse tempo, né? Que houve escassez de concurso, até por não poder aglomerar, não poder realizar provas, para de fato estudar. Muitos desanimaram também. Como foi com você quando veio um obstáculo no meio do caminho que certamente ninguém imaginava, né? Eu realmente aproveitei para estudar. Naquela época, logo que eu me formei, eu fiz o mestrado, mas eu também comecei a trabalhar na área, né? Um pouco antes da pandemia começar, eu resolvi me demitir do emprego só para estudar. Aí foi até um pouco um baque, né? Porque depois os concursos deram uma parada. Mas no meu caso foi vantajoso, porque, como eu disse, eu estava estudando para a área de perícia e acabei indo para a área policial. E tinha saído muitos editais em 2019, 2020, justamente para a área policial. Então, tinha um monte de edital já aberto e sem pretensão de prova. Então, realmente, eu aproveitei aquele tempo para estudar e, inclusive, estudar com o edital já lançado. Então, foi bem melhor, porque eu tive muito mais tempo para me dedicar. Então, pelo que eu entendi, você pode se dedicar, então, integralmente aos estudos, sendo assim, a quantas horas diárias que você conseguia, né? Porque, de fato, ter disponibilidade para estudar não quer dizer que seu cérebro vai conseguir absorver conteúdo aí durante todo o tempo. Então, era quantas horas por dia que você conseguia, de fato, ter um estudo com qualidade? O que que mudava no pós-edital? Então, eu era bem tranquila em relação ao tempo de estudo. Eu realmente estudava eu estudava poucas horas, porque eu, de fato, não rendia muito tempo. No começo, nos primeiros meses, porque eu fui começando aos poucos, né? Eu estudava 3 horas, depois foi para 4. Depois, assim, com muito sacrifício, quando eu estava nas vésperas da prova, sei lá, no último mês, nos últimos 2 meses, que eu conseguia chegar tipo 8, mas era tipo extremo. Mas minha rotina normal era 4 ou 5 horas no máximo líquidas. E eu ainda tirava um cochilo no meio da tarde. Uhum. E você comentou, né, sobre ter migrado de área. A Controladoria Geral do Distrito Federal foi a sua primeira experiência de aprovação? Já tinha passado por essa experiência antes, né, seja na área de controle ou na área de segurança pública? Nos concursos da área policial, eu consegui entrar na lista de aprovação de vários. Eu fiquei na lista da PF, só que eu estava lá atrás, não entrei. Na PRF, eu fiquei dentro das vagas, mas perdi no TAF, né? Eu não consegui completar a corrida. E depois eu consegui passar na PCDF. Aí na PCDF eu completei todos os passos, tudo, e inclusive agora estou aguardando nomeação, porque a gente já fez curso de formação, já fez tudo. Uhum. E são duas áreas bem diferentes, né? Controladoria Geral, todos ambos aqui no Distrito Federal, né? Eu vou dizer que você vai gostar muito daqui, eu não tenho dúvida. Apesar de que é João Pessoa, praia, né? Vão ter suas É bom também. diferenças aí, mas já sabe, se você não quiser falar, não tem problema, qual que é a escolha, mas já sabe o que vai decidir, tendo a possibilidade dos dois, já tem um mais queridinho aí, ou vamos ver o que acontece daqui para frente. Não, eu gosto muito da área policial, mas como eu disse, a minha pretensão inicial não foi porque eu passei para agente de polícia. Não era meu
objetivo final ser agente de polícia. Eu realmente queria outros cargos e tudo mais. E estudando para concurso foi que eu conheci a área de controle e realmente me apaixonei. Então, se eu puder escolher, se Deus quiser, vou poder, né? Eu vou escolher a área de controle, sim. Isso se não se apaixonar antes pela segurança pública, né? Você fala que tem que estar na veia, mas realmente, às vezes, quando conhece melhor, eu tive a oportunidade, fiz jornalismo, depois conheci melhor trabalhando na área, até como jornalista mesmo, acabei fazendo pós-graduação em segurança pública, tenho certeza que eu não daria certo trabalhando na área, não tenho vocação para lidar com algumas situações, não saberia lidar o emocional, o pessoal com o trabalho, mas sou uma super fã da área de segurança pública, então é esperar, mas como eu disse, você será muito bem-vinda aqui em Brasília. E vamos falar agora a questão de preparação em si, né? Você comentou que não conseguia absorver conteúdo, ter um estudo de qualidade por muito tempo. Então, como que você montou o seu cronograma? Já sabia ali quantas horas você ia estudar por dia? Você montou tipo aquele quadro de horário que tem na escola, né? Segunda, essas matérias, terças, essas, ou você fez aí um cronograma para poder ir rodando com as disciplinas? Não, realmente eu coloquei as disciplinas numa lista, né? Intercalei, sempre porque tinha área, disciplinas de exatos, de direito, então sempre intercalava conta com teoria, videoaula com PDF, justamente para dar essa alternada no cérebro e não cansar tanto. Eu botei numa lista e realmente eu só ia girando o ciclo até voltar toda vez a mesma matéria várias vezes. Eu só fazia isso e no tempo que eu conseguia, né? Que eram 4, 5 horas no máximo. Você comentou sobre PDFs e videoaulas, né? O que foi de fato a sua base? Ou isso dependia da disciplina? Foram os PDFs ou foram as videoaulas? Dependia realmente. Contabilidade avançada, realmente eu estudava só por videoaulas, eu não conseguia entender tudo pelo PDF. As matérias que eu já tinha tido contato, que eram os direitos e tudo mais, eu realmente já ia direto para o PDF e não assistia videoaulas. Dependia mesmo. E muitas matérias, quando eu ia revisar, o Estratégia tem muito esse Hora da Verdade, Reta Final, eu assistia todos. Quando eu estava descansando, entre aspas, vou botar aqui uma reta final para passar o tempo, eu fazia muito isso. Os materiais, tanto o PDF quanto as videoaulas, né, eles podem ser complementares, mas podem ser utilizados de maneira individual, que vai trazer todo o conteúdo que você vai precisar ali na hora da prova, né? Tanto estudando só por videoaula, quanto estudando só por PDF, unindo os dois aí é perfeito, né? Mas como eu disse, dá para utilizar o material, mas isso vai depender muito de como a pessoa consegue absorver conteúdo, né? Alguns não conseguem assistir videoaula, que acaba se distraindo por qualquer motivo, outros não se conseguem prender no PDF, e para isso tem até algumas técnicas, né? Fazendo marcações, anotações, resumos, para ter um estudo mais ativo e assim conseguir se concentrar de fato. Você utilizava algumas dessas técnicas, ou só de parar ali na frente, estar assistindo a aula, ou só lendo o PDF, já era o suficiente para você conseguir absorver aquele conteúdo que você estava estudando? Na videoaula, eu sempre imprimia os slides do professor e ficava acompanhando junto os slides. O PDF eu marcava também, mas assim, eu não fazia resumo, eu não fazia nada. Inclusive, eu comprava resumos prontos. E alguns do Estratégia também, que eles já botavam lá no final. Era tudo para otimizar meu tempo. Eu não fazia, não. E sobre questões, para você, qual que é a importância de fazer questões, de conhecer a banca? Tem ideia de quantas questões você resolveu durante a sua preparação? Resolver questões realmente é o essencial. Eu acho que é a única coisa que não pode faltar. Você pode faltar de fazer tudo, menos fazer questões, porque realmente é o que vai fazer a diferença. Você vai conhecer o perfil da banca e entender todos os macetes, digamos assim. Eu tinha dado uma olhada, né? Antes, para a CGDF especificamente, eu fiz 5.000 questões. Nem sei se é muito, se é pouco, mas foi a quantidade que eu fiz, que tinha lá anotado no site de questões. Fora as que eu fiz no PDF, que eu não contabilizei. Quais foram as bancas, tanto da CGDF quanto da PCDF? Foi tudo Sebrasp. Eu acho que o Sebrasp, né, ainda tem um diferencial que, além de você conhecer a banca, você tem que se conhecer também para saber se você dá mais certo, digamos assim, marcando todas ou deixando questão em branco. No seu caso, como que você fez para treinar nesse sentido? De chutar, você ver se dava mais certo ou não, era melhor não chutar? E como que você levou isso para o dia da prova? Você marcou tudo, deixou questões em branco? Para outros concursos, a prova da Sebrasp era realmente, né, de certo e errado, mas para a CGDF foi múltipla escolha, então não tinha isso de uma errada anula uma certa, então não precisei me preocupar com isso, eu saí marcando todas. Mas eu sempre fazia simulados, porque ajudava muito
saber se eu estou evoluindo e tudo mais, porque a gente faz as questões, mas não é a mesma coisa de você realmente parar e fazer uma prova inteira. Eu fazia muitos simulados. Aí, no caso da PCDF, você conseguiu ter a frieza de deixar em branco ou conseguiu ter a frieza de marcar tudo? Como que foi? Não, na PCDF eu deixei algumas em branco, sim, mas eu também fiz muito simulado lá, e justamente eu já sabia, até onde eu consigo chutar, eu tinha essa noção. E até fazendo um comparativo, já que você fez, né, a prova do Sebrasp de múltipla escolha também, na sua opinião, tem uma das duas que você considera a mais, não é mais fácil, né? Não tem como chamar de mais fácil, mas a menos complicada, a que foi melhor para você, se era marcando questões ou múltipla escolha, comparando a mesma banca? Pois é, realmente não tenho essa opinião. Quando eu fazia no site de questões, eu gostava muito de fazer certo e errado, porque era mais rápido, né? Era só uma alternativa e pá, marcava logo e fazia. Mas na prova, talvez a gente fique mais nervosa quando tem essa penalidade por marcar errado. Então, talvez para a prova seja melhor múltipla escolha. E a Dalice, no seu concurso, né, além da prova objetiva, que a gente sabe que é uma parte importantíssima se não dizer a mais importante, tão importante quanto é a discursiva. A gente vê que alguns anos atrás a discursiva às vezes tinha um peso de 10% no concurso, fazia uma pouquíssima diferença ali. Hoje em dia, não, se você não se prepara para a discursiva, você pode ser até eliminada do concurso, né? No caso da CGDF, como foi a sua preparação para essa parte tão importante do certame? Fez diferença também na sua classificação? Eu acho que nessa prova em si, eu tive um pouquinho de vantagem, porque eu também tenho uns trabalhos por fora de corretora e recursista de redação. Então, eu tenho bastante experiência nessa parte de discursiva, principalmente a Sebrasp, eu lido muito com ela. Só que, mesmo assim, a prova da CGDF, ela não era uma redação simples e pura, ela perguntava conteúdos da parte específica. Então, mesmo assim, eu ainda contratei algumas correções de estratégia, justamente para avaliar se eu, de fato, estava indo bem e tudo mais. É sempre bom, a gente sempre tem o que melhorar, por mais que eu tivesse experiência um pouco nessa área de discursivos, não quer dizer que eu seja perfeita. Então, eu achei muito importante também contratar os serviços de correção. Eu fiz bastante, eu fiz umas 5 correções ainda. Eu acho que quando a gente dá para outra pessoa ler, a gente pode dominar o assunto, né? Dominar a estrutura, é uma visão diferente, né? Às vezes você domina tanto que na hora de passar para o papel você não sabe ali, né, se tá, as ideias estão certas e tudo para você tá lindo e maravilhoso, mas para outra pessoa que vai ler. Então é importante. Eu sempre falo que quem não tem condições de contratar um serviço, né? Sempre tem os grupos aí de aprovados, pega uma pessoa de pessoas que estão fazendo prova, né? De concurseiros, pega uma pessoa mais próxima, pede ela para ler, vão trocando aí, né? Figurinhas, trocando Outra pessoa lendo redações. sempre é diferente, sempre tem alguma coisa para ajustar, sempre tem. Não, com certeza. E falando, né, de preparação, mas olhando a sua preparação como um todo, não especificamente da Controladoria Geral do Distrito Federal, você consegue apontar erros, coisas que você corrigiu a tempo, erros que você enxerga agora com a maturidade de já aprovada, e o que você considera também que foram os seus principais acertos que te levaram a essa aprovação? De erros é sempre a ansiedade, né, de querer que as coisas aconteçam logo. Assim, eu não digo que eu errei, porque assim, é um caminho que a gente trilha, que a gente vai aprendendo, e a gente tem que, de fato, a gente vai errar um pouco no começo, mas para se descobrir, para saber o que funciona para você ou não. Para mim, talvez não funcione ficar escrevendo, fazendo resumos, para outra pessoa já funciona. Então, de fato, você tem que ir testando várias metodologias para descobrir. Então, não é erro, é só testes. E de acertos é insistir mesmo, basicamente é isso. O único acerto que eu acho que eu tive é justamente, eu sempre me mantive firme nessa jornada e ia tentando até achar o jeito que funcionava para mim e acabou que deu certo. Basicamente é isso. Eu não tenho muito, eu não fico certo, analisando, né? detalhadamente essas coisas. Uhum. Deu certo, isso é o mais importante. Eu acho que erros fazem parte do percurso, são com eles, né, que, de forma geral, a gente cresce na vida. É claro, né, que o ideal é cometer o menor número de erros possíveis, mas tem coisa que é nossa, né? Vai ter ali alguma coisa no caminho que vai trazer aprendizado, mas o mais importante é que a aprovação veio, né? Você disse que, como tudo no seu tempo, você pegou um período muito difícil aí, que foi o período de pandemia. Eu vi que muita gente viu o tempo parar para todo mundo, né? E se fez desse tempo, viu o copo meio cheio e pegou desse tempo para poder estudar. Outros, infelizmente, viram um copo meio vazio, desistiram de estudar. Mas que bom que você persistiu, que deu certo. Né? Espero que muito em breve venham aí as Espero nomeações. que nomeie logo, porque o DF é complicado, demora a nomear.
que você venha se tornar minha vizinha aqui no Distrito Federal, mas fico na torcida Bom, para tudo certo. Eu sei que, como você disse, né, às vezes demora um pouquinho. Eu lembro que no concurso, o último concurso que teve para perito, eles fizeram a nomeação do restante dos aprovados, chamou todo mundo que foi aprovado no concurso, mas fizeram a nomeação no último dia de validade do concurso. Então, eu sei que vida de é, concurseiro não é fácil nem depois de aprovado, é, né? Só é fácil, nem depois de só se aprovada. torna menos difícil, digamos assim, quando de fato vem a nomeação, aí é concreto, começou a trabalhar. Mas fico feliz para dar tudo certo até o final e logo você poder vir para cá, se tornar minha vizinha aqui. Quem sabe a gente marca uma outra entrevista presencialmente, você conhece nossa unidade daqui também. Então, Dalis, mais uma vez, muito obrigada, parabéns. Você que também já mandou para a gente a entrevista por escrito, né? Quem quiser conferir, vai estar lá no nosso site. Então, para a gente encerrar, o que você gostaria de deixar de dica, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação? É o conselho que eu dou até para os meus amigos, que eu incentivo muito eles a estudarem para concurso também, não se pressionar tanto. Basicamente é isso. Tenha paciência, seu momento vai chegar, porque tem gente que vai, deleta redes sociais, se isola, enfim, tudo isso eu acho que piora e prejudica mais do que ajuda. Então, é ter paciência, faça a sua parte todos os dias e persista até o fim, que vai dar certo. É só questão de tempo. Tenha paciência. Basicamente é isso. Tenha paciência. Vai dar certo, aí vem pedido de entrevista, né? Vem aprovação, vem pedido de entrevista. Então, mais uma vez, Adalice, muito obrigada aqui pela sua participação, por dividir com a gente, né? Com as pessoas que estão nos assistindo um pouquinho da sua trajetória. Eu sempre falo que às vezes a pessoa que dá entrevista, né, não tem a noção do quanto ela pode estar fazendo a diferença na vida de alguém. Uma pessoa que vai estar assistindo ali, você está iniciando os estudos para concurso público agora, se identifica muito com você, em como você fez e vai lá, faz também e dá certo. Ou uma pessoa que está aí, não está conseguindo a aprovação, e vê que quem passa em concurso é gente de verdade, gente que tem desafios também, vê que não é fácil para ninguém. Às vezes, na primeira aprovação, a pessoa já desiste. Você comentou que teve reprovações também, então, gente, ter reprovações é normal. O que não é normal, ou é você desistir, ou é ter tido a reprovação e não parar para pensar o que, que você errou, o que, que você pode fazer diferente depois. Porque, como a Dalice disse, é só questão de tempo. Então, mais uma vez, a Dalice, muito obrigada, parabéns. Obrigada também. Obrigada. Pessoal que está nos Foi ótimo. assistindo, quiser conferir outras entrevistas, a entrevista da Alice por escrito também, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.